Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais fundamentais do direito, a ação judicial. Pensa nela como o instrumento que permite que qualquer pessoa consiga bater lá na porta do Poder Judiciário para resolver um conflito. Então, bora mergulhar nisso? Pensa só numa situação bem comum. Alguém não cumpre um contrato, causa algum dano ou, sei lá, viola um direito de alguma forma. E aí, o que se faz? A gente ouve muito falar em entrar na justiça, né? Mas como é que isso acontece na real? O primeiro passo é justamente entender o que é essa tal de ação. E aqui a gente já chega num ponto que é fundamental. O Poder Judiciário, por princípio, ele é inerte, ele não age por conta própria, sabe? Fica lá, parado. Como bem diz o professor Marcos Vinícius, ele precisa ser provocado. E a ferramenta para essa provocação é justamente a ação. Pois é, essa ideia de que a justiça precisa ser provocada, ser acionada, isso é um pilar do nosso sistema. Então vamos entender primeiro essa necessidade de provocação e como isso funciona na prática. Olha, para a gente entender isso bem, vamos usar uma analogia durante essa nossa análise. Pensa no judiciário como se fosse um prédio, enorme, poderoso, cheio de salas onde os problemas são resolvidos. Só que tem um detalhe, a porta de entrada está trancada. E a ação? Bom, a ação é a chave. É a chave que abre essa porta e permite que um caso seja apresentado a um juiz. Ok, então o que é exatamente essa chave? Tipo, do que ela é feita, juridicamente falando? Olha, na essência, e isso é super importante, a ação não é um direito que se tem contra outra parte do conflito, mas sim contra o próprio Estado. É um direito público, sabe? Que todos têm, de exigir que o Estado juiz saia daquela inércia toda e dê uma resposta, uma decisão sobre a disputa. E claro, esse conceito de chave não apareceu do nada, né? Ele foi evoluindo ao longo do tempo e várias teorias tentaram explicar a natureza da ação. E a nossa analogia da chave, olha, ajuda demais a entender essa evolução toda. A teoria manentista, por exemplo, dizia que a chave e o direito eram a mesma coisa, tudo misturado. Aí veio a teoria concreta, que separou as coisas, mas dizia que só existia ação se a pessoa ganhasse o caso. A teoria abstrata já foi para o outro extremo. A ação existe só por ter a chance de provocar o judiciário. E o Brasil? O Brasil adota a teoria eclética, que é um meio-termo bem inteligente. Nela, a chave dá o direito a uma resposta de mérito, uma decisão final. Mas, para isso, a chave precisa ter algumas características específicas. É um jeito de garantir o acesso à justiça sem abrir a porta para ações sem pé nem cabeça. E é exatamente aqui que a coisa fica mais prática. Porque, veja bem, não basta ter uma chave, ela precisa ser a chave certa para a fechadura. E essas são as famosas condições da ação. Olha, o nosso Código de Processo Civil é bem claro. Para poder entrar com uma ação, existem duas condições que são essenciais. A primeira delas é a legitimidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem está propondo a ação e a pessoa contra quem a ação é proposta tem que ser as partes certas, as que estão diretamente envolvidas na história. A segunda condição é o interesse de agir, que basicamente é a necessidade de mostrar que acionar o judiciário é útil, sabe? E que é realmente necessário para resolver aquele problema. E aqui, dentro da legitimidade, tem um ponto importante para a gente não confundir duas coisas. De um lado, a gente tem a substituição processual. Pensa no sindicato. Ele age em nome próprio, mas está defendendo os direitos de toda uma categoria. Do outro, tem a representação processual. O exemplo clássico são os pais representando um filho menor de idade. Eles agem em nome do filho para defender o direito que é do filho. Aquele interesse de agir que a gente falou, ele se baseia num tripé. São três coisinhas. Primeiro, a utilidade. A pergunta aqui é, a decisão do juiz vai trazer alguma melhora prática? Vai adiantar? Segundo, a necessidade. Ou seja, era impossível resolver esse problema sem ir para a justiça. E terceiro, a adequação, que é para ter certeza que o tipo de ação, o procedimento escolhido é o caminho certo para aquele problema específico. Beleza, então a gente já viu que a chave tem que ser a certa para a fechadura. Agora, vamos dar uma olhada na anatomia da chave em si. Quais são seus componentes? Esses são os chamados elementos da ação, que são o que dão a identidade, o RG de cada processo. Absolutamente toda ação judicial é formada por três elementos. São eles que definem o que ela é. O primeiro, bem fácil: as partes. Quem está usando a chave, que é o autor, e contra quem ela está sendo usada, que é o réu. O segundo elemento é a causa de pedir. Pensa nela como a história por trás do porquê a chave é necessária. É a mistura dos fatos que aconteceram com a base jurídica que sustenta aquele direito. E por último, o pedido, que é basicamente o que se espera encontrar do outro lado da porta. É o que concretamente se pede para o juiz decidir.
E vale a pena a gente detalhar que esse pedido se divide em dois, tá? Tem o pedido imediato, que é o que se pede direto para o Estado juiz, por exemplo, uma sentença que condene alguém a fazer algo. E tem o pedido mediato, que é o bem da vida mesmo, aquilo que se quer conseguir do réu no final das contas, tipo o pagamento de uma dívida. Bom, então vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para a gente ver a imagem completa que construímos aqui sobre a ação judicial. Recapitulando rapidinho, então, a justiça não age sozinha. A ação é a nossa chave que a coloca em movimento. Mas essa chave precisa ser a correta, preenchendo as condições de legitimidade e interesse. E toda chave tem uma anatomia única, formada pelas partes, pela causa de pedir e pelo pedido. Entender essa estrutura é, no fim das contas, entender como se acessa o sistema de justiça. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Todas essas condições, esses elementos da ação, eles funcionam como filtros, né, para evitar um uso banal do judiciário. Então, o grande desafio é como equilibrar as coisas. De um lado, garantir que todo mundo que precisa tenha acesso à chave da justiça. Mas do outro, garantir que essa porta não seja aberta por qualquer motivo, o que acabaria sobrecarregando o sistema todo. É uma questão central para a gente ter uma justiça que realmente funcione.